Então, retomando o nosso estudo sobre o artigo do professor Jandir, Deus está morto, graças a Deus, nós vimos que no estado de cristandade ele faz uma ideologia, uma criação de Deus para justificar, né, justificar o homem como proprietário de tudo. E nesse reino, nesse estado de cristandade, segundo o professor Jandir, ele será o reino do Deus controlador, que exige consenso doutrinário e que sacrifica toda a diferença e oposição. Este Deus todo-poderoso, castigador, onisciente, precisa de sacrifícios e vítimas. E o homem que vive para salvar a sua alma, ele precisa castigar-se, imolar-se, negar-se. O estado de cristandade, então, ele moldou toda a sociedade moderna e suas contradições. E o mercado e a mercadoria definirão a economia, a sociedade, o Estado, a cultura e até a religião. A esse ídolo, que o estado de cristandade chama de Deus, serão sacrificados índios, negros e muitos povos. A atitude do homem moderno, então, o que é? É buscar o próprio lucro, explorar as fatias e nichos do mercado sem compaixão. Assim, na sociedade moderna, né, e também na contemporânea, socorrer os excluídos dentro do estado de cristandade, com políticas de sociedade, educação, segurança, emprego, é um atentado contra o mercado, é um atentado contra Deus que criou o homem livre, proprietário, para explorar os recursos da natureza e para demonstrar através do sucesso e da vitória que foram predestinados para a salvação. Se for necessário, né, um discurso em favor das minorias, que se faça, né, nesse estado de cristandade. Nós sabemos que isso acontece hoje, mas que a política, né, de ajuda a essas minorias, ela não passa do discurso. Na hora concreta de satisfazer as necessidades humanas, né, o que eles dizem? Que não há dinheiro, que não há tempo, né, que tem que controlar os gastos e tudo aquilo que nós estamos cansados de ouvir. Então é dentro deste contexto que a filosofia moderna se constitui como teoria da consciência, da razão absoluta. E será que dentro da filosofia moderna ela deverá repetir-se como racionalidade que exclui o amor, o desejo, a solidariedade, tido todos como irracionais, sem razão de ser? Pergunta o professor Jandir. Para salvar o homem, e ele já falou, né, ele já falou para você, será necessário então um ateísmo neste Deus do estado de cristandade. Jesus, com seu monoteísmo ateu e profético, trazendo a alteridade como fundamento da religião, é o principal fato contra este Deus indo-europeu. Ele, inocente, livremente, se entregou ao Pai lutando contra todos os sacrifícios. Sua vitória sobre a morte aboliu, ultrapassou e assumiu todos os sacrifícios. Jesus, em toda a sua vida, mostrou que a liberdade consiste no quê? Em construir a liberdade dos outros. Assim, podemos entender que a religião, especialmente a do estado de cristandade, nasce do desejo mimético que origina a violência. Então, depois dessas colocações em relação ao conceito de Deus nos povos pré-semitas, semitas e indo-europeus, e depois do que vai ocasionar no estado de cristandade, Jandir coloca algumas perguntas importantes. Quais são elas? De fato, Deus e a religião não podem deixar de existir e de inquietar a ninguém. O que fazer então com Deus e a religião? É possível dar uma inteligibilidade rigorosa a essa experiência? Segundo o professor Jandir, é possível, não só é possível, mas nós devemos. E essa racionalidade não é só teologia, mas também filosofia, que enquanto caminhar precário, espinito, histórico, em busca da compreensão de toda a realidade, não pode reduzir-se a um racionalismo absoluto que se declara impotente. Segundo o professor Jandir, a filosofia ela deve fazer o quê? Ela deve ampliar-se para além da pura racionalidade e permitir compreender os valores, a fé, a experiência dos outros e de Deus. Mas antes de mais nada, deveríamos nos perguntar: a quem interessa essa religião ou este Deus do estado de cristandade? O Deus dos indo-europeus, né, dos proprietários, é ideologicamente a justificativa última, como nós vimos, de sua propriedade. O Deus que garante a exclusão de todos os outros da propriedade. A lei de Deus do estado de cristandade, nós vimos que é uma arma muito perigosa para o que se faz absoluta e definitiva. A proposta que o Deus da alteridade nos faz, qual é?
sendo ele totalmente o outro do homem, ele garante a alteridade de cada interlocutor com o do outro no outro. Assim, o professor Jandir, no seu artigo, ele coloca que não basta também declarar que a experiência humana, a sabedoria, incluindo a fé, se contrapõe à razão, em que é preciso, no entanto, encontrar uma ponte entre as duas. E para ele, perdão, a filosofia é a construção desta ponte, em mediação, mas não enquanto teologia. A vida, a fé necessitam de uma racionalidade histórica, é verdade, precária, é verdade, sempre aberta, que junte, ordene e mostre as razões do existir e do crer. Com isto, e aí eu termino a minha explicação do artigo, descobriremos, segundo o professor Jandir, que o Deus vivo, que interpela e convive com o homem em todos os fatos históricos, não se encontra na ponta de um raciocínio, e sim na partilha do pão. Então agora, depois dessa explicação, eu vou dar a minha colocação sobre esse artigo, sobre este estudo, e também fazer alguns questionamentos, algumas colocações. Primeiro, eu quero dizer que foi muito bom para mim fazer esse artigo, perdão, fazer um estudo sobre toda a história dos povos pré-semitas, semitas, indo-europeus, e também compreender sobre esse estado de cristandade, que eu, ao chegar na filosofia, não conhecia, não havia estudado. E o professor Jandir ele coloca muito bem no seu artigo, colocando que esse estado de cristandade ele é um estado ideológico, e tem várias coisas por trás que condicionam o humano, o ser humano, a aprisionar o outro, a colocar na propriedade da terra, no dinheiro, na mercadoria, o seu fundamento. E como segue disso? Segundo o professor Jandir, nós devemos aprender com os povos semitas. Nós devemos aprender, principalmente, na minha opinião, sobre aquele sentido de alteridade, de ver no outro, o outro de mim mesmo, mas não um outro que eu possa escravizar, que eu posso colocar como minha propriedade. Não, um outro que eu possa conhecer o ser humano. Um outro que seja uma surpresa para mim, mas uma surpresa como conhecimento, que eu possa aprender, há uma interlocução. E esses os povos pré-semitas faziam. Também no sentido de comunidade, que para eles era até mais importante que o sentido individual. E isso, na minha opinião, falta hoje no mundo contemporâneo. É difícil nós vemos grupos, comunidades que coloquem o ser humano como fim. E nós, só com o estudo mesmo, nós conseguiremos sair de tudo isso, compreender todas essas facetas que o estado de cristandade nos colocou. Então, estas são as minhas colocações, eu espero que eu tenha sido da forma mais clara, posso ter colocado para vocês, e espero pelo YouTube as suas perguntas, também vou fazer perguntas, algumas colocações, espero que vocês também façam, para a gente possa debater.